Roberta, bem concentrada. É verdade, Magda. Eu, escutando os meus colegas queridos aqui da bancada, principalmente esses dados que o Gustavo bem traz, esse questionamento, e dói demais porque nesse momento a gente precisa ser corajoso e enfrentar a ideia de ser politicamente incorreto. E nesse momento não é saúde versus economia, é coragem versus poder. Tem uma coisa muito mal contada nessa história. E a gente, quando começa a enxergar o jogo político internacional e o que está acontecendo há alguns meses e o que acontecia nos 15 últimos anos da nossa história, a senhora aí, que é empreendedor, que é inteligente, que já ralou muito, concorda comigo. Tem uma coisa muito mal contada. Só que, nesse momento, há um tsunami chegando e é importante a gente ser avisado. A maior economia do mundo hoje está descarrilhando. Os Estados Unidos, que estava com pleno emprego, há 2 semanas atrás, o pleno emprego fazia com que as pessoas escolhessem trabalhar no emprego que quisesse. E, em média, havia pedidos de seguro-desemprego em torno de 280 mil pedidos. Pois dados da semana passada, não dessa semana, já contabiliza o número recorde da história dos Estados Unidos. Mais de 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego na semana passada, na maior economia do mundo, sendo que os setores mais atingidos são serviços, hospedagem e alimentação. Nós aqui no Brasil, mais de 60% do nosso PIB, da nossa riqueza, da força produtiva do nosso país, vem do setor de serviços, que hoje amargura um tombo absurdo. Eu estou falando aqui com pessoas que têm R$80 até quinta-feira que vem, 4 filhos em casa, marido desempregado, a mãe doente. Pessoas que não têm mais nada na geladeira agora. Empreendedores que estão demitindo hoje, pessoas que estão recebendo carta de demissão. Empreendedores fantásticos, empresários que sempre tiveram respostas, sempre tiveram à frente do fronte, se sentem hoje impactados por algo que nós nunca vimos nesse país que se diz democrático. Nós estamos presos em casa, porque o poder assim nos manda. Nós estamos sem poder negociar, trabalhar, se ajudar, gerir. A gente está vivendo o quê? De esmola um do outro? Contando com um Estado que foi saqueado nos últimos anos e que está muito infeliz esses que perderam o poder. Muito infeliz. Existem muitos interesses internacionais que contribuem para muitos interesses nesse nosso país, que faz com que pessoas que têm coragem de não ser agradável, de num primeiro momento... Vocês me conhecem, eu estou quase há 2 anos aqui na bancada. Eu amo as pessoas com mais idade. Meu querido Marne aqui era um queridão, quer dizer, são fofos. A gente quer proteger, sim, os idosos. A gente quer proteger, sim. Ninguém é ignorante aqui, ninguém é desrespeitoso, ninguém é imoral. Só que existe algo premente acontecendo nesse momento. São mais de 200 milhões de pessoas impedidas dentro das suas casas, porque, hipoteticamente, 10 milhões, um contingente de 200 milhões, estão sendo completamente dilaceradas na sua estrutura social. A gente vai ficar sem dinheiro, sem trabalho. Vai haver, sim, como já está vendo, saques. Vai haver, sim, uma convulsão social. Está na cara. Só não vê quem não quer. É muito grave o que está acontecendo no nosso país. É muito grave o jogo internacional. E vou ser bem sincera, quando o presidente Trump teve aquela decisão de fechar o seu país lá na quarta-feira de 15 dias atrás, se não me engano, ali eu disse, agora a coisa degringolou. E o que está acontecendo agora, eu comecei a antever lá há 15 dias atrás e o mundo aqui continuava normal e eu pensava, bom, vamos confiar nas autoridades, vamos confiar. Eu gostaria que essas autoridades, prefeitos, governadores, fossem checar na casa de cada um de nós brasileiros, se nós tivéssemos a condição de votar nas urnas,
se a gente gostaria de estar confinados todos em casa ou se a gente gostaria daquele confinamento aonde a gente isola os grupos de risco, respeita os grupos de risco e quem tem condições, vá trabalhar, vá produzir, vá gerar economia. Vamos gerar. Olha os dados que nós tínhamos no final desse ano. Tem muita gente feliz hoje, com um discurso, com o mesmo discurso. O mesmo discurso que o Partido dos Trabalhadores teve, que era social, que era bonito, que era bacana, e que sacaneou justamente os trabalhadores, é o que eu estou vendo hoje. Então eu peço licença aos senhores, eu estou sendo, sim, muito corajosa. E eu sei que politicamente o correto era dizer, vamos todos ficarmos em casa. Sim, vamos nos matar todo mundo. Então, assim, governador do estado do Rio Grande do Sul, prefeito da minha cidade, Porto Alegre, hoje de aniversário, acordem. Vocês estão nos colocando numa situação que vai gerar um problema grave. E nunca antes nós vivemos o que nós estamos vivendo agora. E numa escolha de Sofia, tem que pesar. A hipótese está sendo cuidada. Qual é a hipótese? Da possibilidade das pessoas virem a contrair esse vírus e a falecer. Isso está sendo cuidado. Agora, ninguém está cuidando de algo que já acontece. As pessoas estão sem trabalho, sem emprego. Mais de 60% da força do nosso país é gerado por pessoas que estão correndo atrás de bico, de pessoas que não têm carteira assinada, que estão lutando, batalhando sem condições. É grave. Vocês estão dando um tiro não no pé de vocês, no coração da gente. Agora eu chamo meu querido Marne, ele adorava conversar comigo sobre o significado das palavras. Coragem vem do coração. Nós todos temos que ter muita coragem para peitar esse poder. Falando no querido Marne, hoje completa 30 dias que ele virou uma grande estrela lá no céu. Tu queres falar sobre o assunto? Eu queria até acrescentar, tem a situação do Canadá também, né? Que foi um volume assombroso de demissões também. E viu como é importante, ó, prever um cenário, não é... Poderia-se dizer que alguém mais leviano, dizer que a Roberta para de ficar implantando o terror. Meu mas Deus, tem muita gente que acha isso. Mas tá vendo a importância? Isso não é implantar o terror, isso é tentar se prevenir. Isso é pegar dados que são importantes, que são fatos, que são verídicos. A realidade está se mostrando, a situação do pleno emprego nos Estados Unidos já não é a mesma, a Roberta pontuou muito bem, mas está vendo? Tanto para a área da saúde quanto para a área da economia, levantar esses dados e ponderar sobre eles não é implantar o terror, é imaginar um cenário e tentar, diante da possibilidade do pior deles, se prevenir, tomar alguma ação. Eu sei que é ruim, eu adoraria ligar a TV e continuar vendo desenho animado. Mas fugir, assim, não abrir a caixinha do correio não significa que o boleto não chegou. Ele está lá, você precisa continuar tendo que pagá-lo. Fechar os olhos para ele não vai adiantar nada. Então, é claro que estressa, cansa, meu Deus, liga a TV, tem dados terríveis, liga o rádio, tem previsões que são assombrosas para o cenário. Está aqui, ó, um desavisado poderia olhar a Roberta e dizer, nossa, ela está, para quê, botando mais terror na cabeça da gente. Não é uma realidade possível. Estou enganado? Não, muito grave mesmo. O nosso telespectador Marco diz assim, boa noite, perfeito, Roberto.